Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ler Gênesis capítulo 11 e a gente vai ver um pouquinho do povo tomando uma decisão totalmente fora da vontade de Deus, né? Eles se desviando totalmente da ordem de que Deus deu para Noé e para seus filhos, que seriam para eles terem muitos filhos, né? E povoarem toda a terra, né? Se espalharem por toda a terra. Eu só queria voltar um pouquinho aqui em Gênesis capítulo 10, versículo 9, que fala sobre Nimrod, né? Que ele foi um valente caçador diante do Senhor. E aqui isso provavelmente significa que ele tenha sido um tirano, né? Que ele não caçava somente animais, mas também caçava homens. E nos fala também, né, no versículo 10, que ele foi o princípio do seu reino foi Babel, né? Que ele que construiu Babel, que futuramente, né, vai ser conhecida como Babilônia. Então, Nimrod, o seu nome significa rebelião. Então, teria sido ele, né, o líder, ele que organizou essa rebelião que a gente vai ver aqui contra Deus, né? Que eles deveriam se espalhar, mas Nimrod queria que eles ficassem todos juntos. Ele queria construir um governo centralizado, mundial, né? Que também isso nos remete ao Apocalipse, lá o anticristo, de que ele virá trazendo essa nova ordem mundial, né? Esse governo, e aí, enfim, todo mundo já deve saber um pouquinho sobre isso. Então vamos começar a ler. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Então, todo mundo falava uma mesma língua, todo mundo se entendia, né? E possivelmente com a influência de Nimrod, né? Eles se rebelaram contra Deus. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Sinar, né, hoje é o Vale da Mesopotâmia. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos servirão-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então aqui, né, eles não queriam fazer o que Deus havia falado para eles, né, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então aqui eles estão construindo, né, eles querem construir essa torre, né, chamada de Torre de Babel, para glorificarem a si mesmo, né, para que eles se tornem célebres, né, para que eles se tornem famosos, totalmente ao contrário, né, de que a gente só deve adorar a Deus e somente a Ele, né, não ficar obtendo glórias para nós mesmos, né? Então, Babel mais tarde será conhecida como a Nova Babilônia, né? E vamos continuar lendo. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Então o Senhor desceu, né, para ver o que eles estavam fazendo, mas como Deus sabe de tudo, Deus já sabia, né, o que eles estavam fazendo. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isto é, apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que inventam fazer. Então, Deus, ele desceu, né? Ele já sabia o que eles estavam fazendo, mas Deus viu a maldade, né, desses homens, viu que o porquê, né, deles estarem construindo essa torre, e ele viu que ele teria que fazer alguma coisa, porque senão isso seria só o começo, né, do que esses homens fariam. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a língua do outro. Então Deus, ele confundiu, né, a cabeça, ele colocou lá, todo mundo que estava construindo a torre, cada um começou a falar em uma própria língua para eles não conseguirem se entender e eles não conseguirem continuar a construção dessa torre. O Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Então, o Senhor, ele teve que fazer isso, né? Ele teve que colocar diferentes línguas
entre os povos, para que também eles se espalhassem, né, e povoassem a terra. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Então, gente, aqui eu só quero abrir um parênteses, né, que Deus, ele veio, ele viu, né, que a maldade era tanta, então ele colocou várias línguas para eles não se entenderem, né, e se dispersarem. Lá em Atos 2, né, com a descida do Espírito Santo, a gente vê que os apóstolos, tinham várias pessoas, né, de várias nações lá, e que desceu o Espírito Santo sobre os apóstolos, e eles começaram a falar na língua, né, dos povos lá, os povos conseguiam entender eles. Então, a segunda vinda, né, foi para dar o testemunho de Cristo, para todo mundo se juntar como um só, né, no corpo de Cristo, que é a igreja. Tá bom? Aqui, gente, a gente vai ver os descendentes de Sem. A gente vai ver a linhagem de Sem até Abraão, né? No capítulo 10, a gente viu os descendentes dos 3 filhos, né? As descendências dos 3 filhos de Noé, mas a gente vai focar agora em Sem, porque é a descendência de Sem que veria o Messias, né? Então, se vocês estão vendo todos os vídeos, vocês devem saber que lá quando eu estava explicando um pouco de Gênesis 5, a gente vai ver que essa descendência de Sem seria a continuação daquela descendência de Adão, tá? De Adão até chegar em Noé. Então aqui, gente, eu tava pesquisando, estudando, e a gente vê que realmente aqui essa descendência de Sem e do capítulo 5, elas têm algumas semelhanças. A primeira semelhança é que aqui vão dar a idade dos homens, vão dar o nome do primogênito, quantos anos a pessoa morreu e que gerou mais filhos e filhas, igualmente lá no capítulo 5. E também vale lembrar que Noé, lá no capítulo 5, ele foi o 10º da geração, e aí mencionou os 3 filhos. Aqui a gente vai ver que Terá é o pai de Abraão, né? E vai mencionar ele como sendo ele e mais os seus 3 filhos, né? Então, vamos começar a ler e a gente vai falando sobre. Estas são as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou Arfajate, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfajate, viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou Salá. E depois que gerou a Salá, viveu Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou a Eber. E depois que gerou a Eber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Eber 34 anos e gerou a Peleg. Viveu Peleg e Eber viveu 430 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E depois que gerou a Reu, viveu Peleg 209 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. E depois que gerou a Serug, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serug 30 anos e gerou a Noar. Depois que gerou a Noar, viveu Serug 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Noar 29 anos e gerou a Terá. E depois que gerou a Terá, viveu Noar 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Terá 70 anos e gerou a Abraão, a Noar e a Arã. Essas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, a Noar e a Arã gerou a Ló. Então aqui, gente, essas descendências, né, o motivo delas é para realmente nos mostrar a profecia, que as profecias divinas, elas são verdadeiras, né, porque sem elas a gente não conseguiria provar de que Jesus Cristo, ele veio dessa descendência, né. Então, gente, aqui a gente vai ler, eu vou continuar a ler um pouquinho aqui,
que vai mostrar bastante informações sobre Abraão, né? Que Abraão, ele seria o segundo homem mais importante. Na verdade, que Abraão seria aqui a segunda história, né? Seria o segundo homem da segunda história importante para nossa redenção, né? Para descrever e a gente continuar a sabendo sobre a nossa salvação e tudo mais. São estas as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, a Noar e a Arã, e Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Então, Arã, que a gente viu, ele gerou a Ló, que é sobrinho de Abraão. Por isso que mais pra frente a gente vai ver que, por isso que Ló, ele estava com Abraão. Morreu Abraão e Noar tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sara e a de Noar Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sara era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram, e havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Então aqui, né, a gente vê que a continuação da história da nossa redenção vai ser com Abraão, tá? Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês aqui no capítulo 11. Eu espero que vocês estejam gostando bastante, assim, da leitura e que vocês estejam cada vez mais apaixonados pela palavra, tá bom? Que Deus abençoe todo mundo e até o próximo vídeo.